Então, boa noite para todo mundo. Retomamos aqui nossa aula sobre o processo de execução. Eu estava falando que a gente parte do princípio que já estudou a sentença, já o processo, então, ele já transitou em julgado, e aí agora a gente vai começar a fase de cumprimento de sentença, a fase de execução ou também fase de cumprimento de sentença. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar sobre o cumprimento de sentença, propriamente dito, esse slide foi disponibilizado no primeiro dia de aula, vocês confirmam? Vocês estão com eles? O Ayrton está com esses Tá slides? no, tá no Google Sala de Aula, professor. Ah, Só tem beleza. acesso. Então, partindo do princípio que a sentença já foi proferida e ela, já está passível, então, de ser objeto da fase de cumprimento de sentença, é importante que ela seja líquida. A sentença, ela deve ser líquida, que é justamente a disposição do artigo 491. Vamos abrir aqui, vocês têm aí o seu Código de Processo Civil. Aí vamos abrir aqui o artigo 491, que demanda, eh, que a sentença ela deve ser líquida. Vamos lá. Deixa eu transpor aqui a vou transpor aqui para o CPC, a apresentação. Então a sentença ela deve ser líquida. Essa é a ordem do código. Está no 491, essa obrigação, essa demanda que a sentença deverá ser líquida. Bom, diz o 491 que na ação que é relativa à obrigação de pagar uma quantia, ainda que formulada um pedido genérico, a decisão define desde logo, que é importante, né? A decisão define desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, que vai ser aplicado com relação àquela obrigação, deve definir a taxa de juros e deve definir o termo inicial de ambos, bem como a periodicidade da capitalização de juros, se for o caso. Nem todo a regra, então, é que a sentença seja líquida. Então, quando o juiz, emite a sentença, ele tem que dizer exatamente qual é a obrigação, ele tem que dizer quais os índices de correção monetária que incidem sobre essa obrigação, a taxa de juros, porque juros moratórios é uma coisa e correção monetária é outra coisa, né? Digamos assim, a correção monetária, ela recompõe o valor da moeda. Então, imaginamos nós que R$ 100 em janeiro de 2024 não valem exatamente R$ 100 em novembro de 2024, porque houve uma desvalorização natural da moeda. Essa desvalorização da moeda, ela deve ser levada em consideração quando o juiz vai proferir uma sentença que tenha uma obrigação de pagar uma quantia, porque eu, juiz, condeno um determinado réu a pagar R$ 100. Agora veja, é R$ 100 atualizados do dia da obrigação que foi vencida, é R$ 100 a partir do momento da sentença, é R$ 100 no momento futuro. Então, é muito importante estabelecer essa questão da correção monetária, porque veja, se, foi R$ 100, esses R$ 100 eram devidos em janeiro de 2024 e o juiz reconheceu isso na sentença,
se incidir a correção monetária, é é necessário que o juiz diga qual é o índice de correção monetária e qual é o termo inicial de como começa a correção monetária, porque isso gerará problemas na hora do cumprimento da sentença. Eu lembro que teve um caso que eu participei deste processo, não fui o julgador que proferiu a sentença, mas atuei nesse processo, e ele dizia mais ou menos o seguinte: era um caso de, eh, acidente de trânsito, no qual uma pessoa havia morrido, a vítima do acidente morreu, faleceu, se não me engano estava numa moto ou estava numa bicicleta e a carreta acabou matando aquela pessoa. Foi uma carreta, foi um ônibus, não lembro muito bem os detalhes, mas era um acidente de trânsito e que resultou em óbito. Quando, o juiz da época da sentença, julgou procedente o pedido, ele condenou a empresa transportadora a pagar para a família da vítima o valor correspondente a aos danos morais, o valor correspondente aos danos materiais. E aí com relação ao pensionamento, que a família da pessoa que morreu era uma pessoa ativa, a pessoa que morreu era uma pessoa ativa economicamente, deixou dependentes, então aí seria o caso de pagar uma pensão para essas pessoas. E aí foi fixado uma pensão, na hora de fixar a pensão, o juiz, esqueceu esqueceu, de falar isso daqui, né. Qual era o termo inicial de referência da pensão, porque ele disse que a pensão era de um salário mínimo, então ele condenou em danos morais e também nesse pensionamento para os familiares da vítima no valor de um salário mínimo. E aí eu lembro bem que, por em razão do juiz ter feito essa omissão, aconteceu que quando o credor foi começar a fase de cumprimento de sentença, o devedor se opôs à execução, dizendo que o valor que penhoraram, o valor que estava sendo cobrado, enfim, era muito alto, era excessivo e que o valor era outro, bem diferente. E a argumentação do devedor era de que opa, o Ayrton quer falar, o Ayrton? Não, era só uma dúvida, professor. No caso aí da. Não seria a parte. A família da vítima, né? Que é a polo Isso, né. eles não deveriam ter embargado, não? Sentença? Ele, deveriam, né, então eles deveriam ter feito esses embargos, mas passou, né, batido. E o devedor não embargou e o credor também não embargou, e a sentença ficou assim, né, sem o termo inicial do salário mínimo, porque ele dizia, o seguinte, eh, esse salário mínimo, o devedor dizia o seguinte, eh a sentença não diz qual era o salário mínimo, e vocês sabem que o salário mínimo muda todos os anos, né. Então, imagina, o acidente aconteceu num determinado ano. Imagina que um processo na justiça leva vários anos para julgar. Imagina que uma sentença ser proferida, ela vai desafiar recurso, e esses recursos levam vários anos também para serem apreciados. Ou seja, quando acontece o trânsito em julgado, são muitos anos depois do fato propriamente dito. E aí, quando aconteceu o trânsito em julgado, o juiz disse que a condenação era em um salário mínimo de pensão a ser pago aos familiares da vítima, mas não disse qual era a database do salário mínimo. Não disse se era o salário mínimo vigente na época do acidente, não disse se era o salário mínimo vigente à época da sentença, não disse se era o salário mínimo vigente à época do pagamento. E aí começou uma discussão na fase de cumprimento de sentença muito, muito problemática, porque Eh, ficou essa dúvida, como a sentença foi omissa, se eu adoto
como critério a data do acidente, como eu sei que passou muitos anos e, de fato, o valor do salário mínimo atua muda ano a ano, então imagina se o processo levou 20 anos para transitar em julgados, pode acontecer infelizmente. Então, há 20 anos atrás, o valor do salário mínimo era algo em torno de R$ 100, R$ 150, e hoje está 1.400, não é isso? É aproximadamente R$ 1.400. É isso, né? O valor do salário mínimo. O João Paulo quer perguntar, João Paulo? Diga lá, João Paulo. O valor do salário mínimo. O Diego colocou, né? 1.412. Valeu, Diego. Então, veja, faz muita diferença. R$ 120 há 20 anos atrás e 1.412 hoje, né? Então, a sentença ela precisa ser certa, ela, já que era uma obrigação de pagar a quantia, ela tinha que ser certa, ela tinha que definir exatamente o que era para ser pago, ela tinha que definir o termo inicial e que iria se considerar os juros e a correção monetária desses valores a serem pagos. Então, por essa omissão, né, no julgado, e o julgado foi proferido com relação ao outro CPC, vigia, vigorava na época o outro CPC, o CPC de 73. E aí, neste caso, se instaurou uma discussão jurídica muito grande dentro do processo para saber qual era o termo de referência do salário mínimo. Se era o da época do acidente, se era o da época da sentença ou se era o da época do pagamento. Cada termo favorecia uma pessoa. Se fosse considerar um salário mínimo à época do acidente, era algo em torno disso, né? R$ 120. Se fosse na época da sentença, muitos anos depois, a sentença já estava falando em um outro valor, já usava como referencial um outro valor. E se for da data do pagamento, imagina se tem débito de, sei lá, 1.000 salários mínimos, ou 100 salários mínimos, eu não sei, de repente 20 anos, 20 anos são quantos meses aí? Quem é bom de cálculo? 20 anos. Supostamente esse processo levou 20 anos para 240 meses. 240 meses, 20 anos, né? 240 meses. Então seriam 240 salários mínimos. Então 240 salários mínimos a R$ 120 seria um valor. E 240 salários mínimos, 240 meses a R$ 1.400 seria um outro valor completamente diferente. E na visão de vocês, qual seria o adequado neste caso? Qual seria o valor, o termo referencial ou o termo inicial que deveria se considerar para o valor do salário mínimo? Seria o da época do acidente, favorecia o devedor, perdão. O da época do pagamento, favorecia o credor, porque agora o salário mínimo está bem maior, né, do que foi na época. E aí vocês sugeririam qual o valor para ser aplicado? Acho que o termo inicial tem que ser da data do acidente. Termo inicial teria que ser da data do acidente, então ela teria que pagar. Hoje são 240 prestações atrasadas, imaginamos nós, né? 20 anos. Então ela vai pagar 240 prestações de R$ 120. Seria isso, Huerto? Não, aí cada ano teria que reajustar, teria que um contador, né, Pois pra é, contar aí. pois é, veja só o raciocínio, né? Se você vai ter que reajustar ano a ano, né? Então, naquele ano do acidente era 120, no ano seguinte mudou mais, no ano seguinte foi mudando, acompanhando, né? Acompanhando é um critério interessante, né? Dá mais trabalho, você vai ter que fazer várias planilhas, né? Eu sei que no fim essa discussão, pelo que eu me recordo, ela acabou sendo decidida pelo critério do dia da sentença, porque no dia da sentença é que o juiz entendeu que aquele valor
correspondente ao que estava na sentença, ao que estava vigente naquele momento, era o valor adequado a título de pensão por morte para aquela pensão civil por morte por causa daquele acidente. Mas para definir isso daí, levou muita discussão, muito tempo na justiça, então você imagina muitos anos que teve para transitar em julgado, a discussão do fato em si, e aí após isso, quando chegou na fase de cumprimento de sentença, em razão do juiz ter esquecido, de mencionar isto exatamente, gerou toda uma discussão, qual era o valor que o juiz estava entendendo devido para aquele caso. Então, isso aí é um caso que ilustra como é importante a sentença ser líquida, inclusive nesses detalhes do salário mínimo, dizer qual é o salário mínimo vigente, e qual é o valor que é considerado, como da obrigação, né, o valor que ele deve pagar. Então, o 491 manda fazer isto, né? Manda fazer isto. Mas tem as exceções, né? Quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, então essa sentença vai ser ilíquida. Não for possível determinar quanto é, imaginamos que precisa fazer uma perícia para identificar qual foi o montante do prejuízo, não ficou claro isto na fase de conhecimento, onde só ficou o título dizendo que o devedor teria que pagar, mas o quanto que ele teria que pagar não ficou estabelecido. Não ficou estabelecido por alguma razão na sentença e deixou-se isso para a fase de cumprimento de sentença. Então é uma sentença ilíquida, né? A apuração do valor, segundo a situação, não é possível ainda determinar o montante devido. Olha, gente, um caso, por exemplo, um acidente de trânsito em que a pessoa ainda precisa fazer várias cirurgias estéticas, e ainda não se tem de imediato, o valor de todas essas cirurgias, não se tem de imediato quanto vai custar, os honorários do médico, os honorários do hospital, internação, aquela coisa toda, né. Não tem de antemão, mas, vai se esperar ter todas essas consequências já consolidadas para poder entrar com a ação. Quem sabe aí o prazo de prescrição para uma ação de cobrança de danos decorrentes de reparação civil. Quem é que lembra aí nas aulas de direito civil qual é o prazo de prescrição? Professor, Oi, Flávio. no caso, se for responsabilidade civil extracontratual, são 3 anos. Salvo engano, é isso. A responsabilidade civil, sabe onde é que está o artigo? O artigo do Código Lá por 200 e Civil pouco, né? 201, 206, por aí. 206. A tabelinha do 206, que não é o PJ 206, é o CPC, é o Código Civil. É porque eu botei 206 aqui, apareceu Peugeot. É o Código Civil. Tem um carro, né? 206. Peugeot 206. Apareceu aqui. Vou colocar aqui no Código Civil. Código Civil é a Lei Federal 10.406 de 2002. E ela tem o artigo 206. Falando dos prazos da prescrição, né? Eu acho até que nem existe mais, né? O Peugeot, né? 206. Não sei se ainda existe. Mas é bom para lembrar, né? Prescreveu, né? Peugeot prescreveu. E aí você lembra que não fazem mais, né? Não existe mais nas ruas não, né? Não existe não, né? Saiu de linha o 206. Pronto, aí você lembra agora. Lembrar do Peugeot 206 é o artigo 206 do Código Civil da prescrição, né? Prescreveu, né? O Peugeot, né? É uma boa forma, né? De lembrar. Então, o artigo 206, ele diz que prescreve em 1 ano, prestação dos hospedeiros, fornecedor de víveres destinado ao consumo de estabelecimento para pagamento da hospedagem.
se você for lá para Barra Grande, viu, Flávio, ficar hospedado lá e sair sem pagar, por alguma razão, o dono lá da pousada tem 1 ano para te cobrar, né? A prestação dos hospedeiros. Hospedeiro, parece negócio de vírus, né? Estranho, mas é assim mesmo, né? Hospedeiro. E 1 ano também a pretensão do segurado contra o segurador, né? Mas não é o caso de seguro, né? E esse caso que eu tô falando do acidente de trânsito, que precisou fazer várias cirurgias estéticas e tal. 3, a pretensão dos tabeliões. 3 é o que ainda é em 1 ano. A pretensão dos tabeliões, auxiliares de justiça, pelos custos e emolumentos. 1 ano, né? Pretensão dos peritos, pelos seus honorários, né? Para receber seus honorários. A gente já viu sobre prova pericial, né? A pretensão dos credores contra sócios, acionistas, liquidantes. Isso aqui estuda em direito empresarial, né? Em sociedades anônimas. Em 1 ano, né? Em 2 anos, a pretensão de prestação de alimentos na pensão alimentícia prescreve em 2 anos, se a pessoa não for atrás. E aí, de acordo com o Flávio, né, em 3 anos, né? 3 anos. Primeiro, a pretensão relativa aos aluguéis de prédio urbano ou rústico. Então, quem tem um contrato de locação e não foi pago os contratos de locação, tem 3 anos para cobrar, porque senão prescreve. Então, vocês que já estão assessorando, né, alguém aí, ou com locatário, ou algum locador, já informar que prescreve em 3 anos. A pretensão de receber rendas temporárias ou vitalícias também prescreve em 3 anos. A pretensão de haver juros ou qualquer prestação acessória pagada em período não maior que 1 ano. Se alguém emprestou dinheiro a juros, né, que é permitido pela legislação você emprestar dinheiro a juros. O que é proibido pela legislação é você emprestar dinheiro a juros superiores à taxa legal, né, a taxa fixada em lei. É isso que é proibido, né? Mas emprestar dinheiro a juros não é proibido. A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, a pretensão de reparação civil, tá bem aqui, ó. Artigo 206, inciso 5. A pretensão para reparação civil. Então, você imagina que houve um acidente de trânsito e a pessoa vítima precisou de fazer várias cirurgias estéticas, reparadoras, etc. E aí ainda tem que continuar fazendo mais cirurgias para conseguir recuperar ali aquele membro ou aquela situação, funcionalidade daquele dano corporal causado pelo acidente. Então você vai imaginar que ela vai esperar todas as cirurgias acontecerem, todas as cirurgias serem feitas, para só depois ela reunir toda essa documentação e entrar com uma ação. Veja, se ela entrar com a ação passados 3 anos, ó, de acordo com o código aqui, ó, 3 anos. Passado 3 anos, passado 3 anos do acidente, né, ela perde o direito de ajuizar aquela demanda. Então aquele direito dela de ação foi acometido pela prescrição. Então, obviamente, ela não vai fazer isso, ela não vai esperar completar todas essas cirurgias. Agora sim, eu sei, o meu dano é X, porque eu gastei, sei lá, R$ 1.000.000 em cirurgias reparadoras. Então agora eu vou juntar todas as notas fiscais, honorários médicos, contratos e tudo, e agora eu vou dar entrada na ação. Quando você dá entrada na ação e já passados 3 anos, você imagina que entre uma cirurgia e outra demora. Então, se for esperar terminar todo esse ciclo, ela vai estar prescrita a ação. Então, muito cuidado, né, quando você for poder orientar alguém, né, com relação a essa questão da prescrição. Então, exatamente para proteger situações em que ainda não é possível você identificar um valor, exatamente, é que o artigo 491 permite que, quando o juiz efetue o julgamento para
determinando o pagamento, ele faça uma sentença que a gente chama de sentença ilíquida. Sentença ilíquida. Ou o que que é uma sentença ilíquida? Porque a regra é ela ser líquida, a regra é ela falar todos os critérios, e inclusive não deixando dúvidas, né, ela precisa ser certa. Mas quando não for possível determinar o montante devido, ela vai ser ilíquida. Está aqui a lei dizendo, ó, salvo quando... então a regra ela é líquida quando ela não é líquida. Quando está aqui, né, no 491, quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, ela é ilíquida também quando a apuração do valor devido depender da produção de uma prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Nesses casos, a sentença é ilíquida. Então, nesse exemplo hipotético do acidente de trânsito, que precisou da vítima fazer várias cirurgias reparadoras em anos seguintes, ela ainda não tem todas as notas fiscais, todos os documentos, todos os relatórios médicos, contratos de honorários dos médicos, etc. Então, nesse caso, ela ingressa com ação de conhecimento para provar que ela tem o direito, que ela é credora daquele réu, porque o réu praticou um ato ilícito, ou porque não observou o sinal de trânsito, ou porque, enfim, praticou algum ato ilícito e precisa ser condenado com relação a isso. Oi, Ana Beatriz, que bom, você abriu a câmera. Boa noite. Vocês podem abrir a câmera também, viu? Quem quiser. Então, é óbvio que nesse caso a sentença vai ser ilíquida, porque a sentença vai reconhecer a obrigação de pagar, então vai condenar o réu pelos danos causados naquele acidente. Só que na hora de dizer quanto é os danos, o juiz não vai ter como fazer isso. Ele vai remeter isso daí. Olha, o Gustavo abriu a tela também. E aí, Gustavo? Ele vai ter que remeter isto aí para a fase de liquidação da sentença. Então, é isso que é o que a gente está estudando agora, né? É a fase de liquidação da sentença. É quando o juiz não consegue. A Ana Beatriz, criadora de tendência. Todo mundo segue ela, né? Quando o juiz não consegue delimitar um valor, desde logo, ele joga isso para a fase de liquidação de sentença. Então, é isso que é o 491, né? Então, o que diz assim, né? Nos casos previstos neste artigo, segue-se a apuração do valor devido por liquidação. Tá? Liquidação. Então, é por isso que a gente precisa estudar essa fase da liquidação da sentença, porque nem toda sentença vai ser líquida, nem toda sentença vai fixar corretamente o valor, e aí a gente, não é porque o juiz falhou naquele exemplo inicial que eu dei para vocês, foi porque houve uma falha do juiz, uma omissão. Nesse caso não é porque é uma omissão, não. Nesse caso é porque vamos dizer assim, a própria sistemática, ela não permite já de antemão apurar o valor, como nesse caso lá do acidente de trânsito, que precisa das várias cirurgias reparadoras. Então, veja, a sentença ela precisa ser líquida, ela deve ser líquida como regra, a gente já viu isso, né? Por isso que quando o autor for pedir, quando o autor for peticionar e for pedir, ele precisa observar o 324, nosso Código de Processo, e o 324 diz que o pedido tem que ser certo e determinado. O pedido tem que ser certo e determinado. Por quê? Justamente porque o juiz, na hora de condenar, na hora de julgar, precisa dar uma sentença certa e com relação a tudo, né? Juros, correção monetária, etc. Valor, principalmente. O valor. Senão ela vai dar uma sentença chamada uma sentença ilíquida, né? E aí,
vamos ter que instaurar a fase de liquidação, tá? A liquidação vai ser um procedimento que é justamente quando a sentença for ilíquida, e a gente já viu quando é que a sentença é ilíquida, vai precisar se instaurar esse procedimento para que se torne para que se descubra, para que se torne líquida aquela sentença. Então, nesse caso hipotético, né, das cirurgias reparadoras, então, somente depois de todas as cirurgias é que é possível ter de antemão ali o valor devido corretamente. Se não for assim, a vítima vai ficar prejudicada, porque ela não vai ter a reparação completa dos seus danos. Então, a própria lei fala isso, né, que deve ser, a sentença deve passar por essa fase de liquidação quando ela for ilíquida. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele deveria desenvolver um programa para facilitar a atualização monetária, porque uma outra forma que a gente chama de liquidação ato é quando você só precisa mesmo fixar o valor por atualizações e juros. Você não tem necessidade de fazer a fase de liquidação da sentença, porque você não precisa de perícia, você não precisa de mais nada. Você precisa apenas identificar corretamente a atualização monetária. Eu até indico, quando vocês puderem, estiverem peticionando, né, forem ingressar com as ações, poder consultar os tribunais, que vários tribunais têm ferramentas de atualização monetária. Quando é meramente uma atualização monetária, que você precisa saber exatamente qual é o valor devido. Tipo, R$100 há 10 anos atrás, quanto é que vale R$100 hoje? O juiz condenou R$100 há 10 anos atrás. E hoje, quanto é que é esse valor? Eu consigo fazer nos sites dos tribunais, e geralmente eles fazem essa ferramenta, né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Maranhão, que é o tribunal que eu trabalho, eles disponibilizam no site, deixa eu ver se eu acho aqui, eles disponibilizam no site não sei se está aparecendo aí o site do Tribunal de Justiça do Maranhão, ele disponibilizava até um dia desse, né? Não sei se mudou, porque eu não fui mais ver. Mas era um ícone desses aqui com a atualização monetária. Deixa eu ver aqui se pro advogado aparece. Quando bota aqui advogado. Tá bem aqui, ó. A atualização monetária. Então, vários tribunais têm uma ferramentazinha parecida com essa. O Juvencio falou, né? O TJDF tem uma calculadora, né? Exato, exatamente. Então, vários tribunais têm essas ferramentas, que são basicamente ferramentas simples que você clica, né? E aí, quando eu cliquei, foi-se embora, né? Para outra tela, e vocês não estão vendo a outra tela. Aí, ó. Geralmente, é um cálculo aritmético, como se fosse um Excel, alguma coisa assim. Em que você bota o termo inicial, qual é a taxa de juros, até onde você quer atualizar, e se tem multa, se tem honorários de advogado, e qual era o valor principal. Bora ver que está atualizado até 30 de setembro de 2024. Ele ainda bota aqui, né? Está atualizado até 30 de setembro de 2024. Então, bora imaginar até 30 de setembro os R$100. Imaginamos que foi há 20 anos atrás. Então, 1º de setembro de 2014. 1º de setembro de... é só assim, né? 2014. 1º de setembro de 2014. O termo final
Se ela está atualizada até dia 30 de setembro, eu quero dia 1º, eu quero, se eu quero setembro é 9. Tem que botar 9 de 2014 até 9 de 2024. 10 anos, né? O juiz tinha condenado ele lá em R$100. Eu posso fazer isso aqui, pedir para consultar, e ele vai fazer o cálculo. Ele atualizou monetariamente os R$100 que o juiz condenou para R$175,88, ou seja, em setembro de 2024, em relação a setembro de 2014, R$100 comprariam, né, ou equivaleriam ao que R$175,88 equivalem 10 anos depois. Então, é algo do tipo assim, R$100 em setembro, há 10 anos atrás, comprariam o mesmo do que R$175,88 hoje, que é o valor da moeda, né? É a correção monetária. Está fazendo essa correção monetária para atualizar o valor da moeda. Em vários casos que o juiz condenou o réu num determinado valor, você vai ter que fazer essa liquidação alta, que é essa atualização monetária. E aí você vai para o site dos tribunais, se a sua causa corre no Maranhão, por exemplo, você entra nesse site e bota a atualização monetária. Se a sua causa corre no Piauí ou no Distrito Federal, como o Juvenes falou, todos esses tribunais, eles facilitam, em geral, eles têm calculadora e você faz, é bem simples o funcionamento. Esses acessórios aqui é só se a sentença trouxe essas condenações, né? Os juros legais, se é de 1%, se é de 0,5%, qual foi os juros que o juiz fixou lá no dispositivo. Então, você tem que olhar lá a sentença e verificar quais são os juros legais que ele aplicou. E se teve alguma multa por descumprimento na fase de cumprimento de sentença. Então, a lei estabelece que se for necessário instaurar o procedimento de cumprimento de sentença, vai ter uma multa se não houver cumprimento voluntário da obrigação, uma multa de 10%. E, obviamente, se tiver honorários de advogado constantes aí da condenação, eles também devem ser considerados aqui na calculadora. Então, por exemplo, se o juiz colocou 1% de juros ao mês e há uma multa de 10% por ter iniciado a execução e não ter pago voluntariamente, e fixou honorários de 20% de advogado. Vou fazer de novo o cálculo. Olha agora como deu, né, a diferença. Ele atualizou monetariamente aqueles R$100 há 10 anos atrás, corresponde a R$175 hoje, né? De juros tem R$212, a multa R$38,87 e os honorários de advogado R$85,51. Então tudo já deu 513,07. Então é bem simplesinho, não é muito complexo quando você precisar fazer essa liquidação, que é meramente a atualização monetária, procurar os sites dos tribunais e fazer essa atualização. E tem softwares também online que fazem atualizações, e aí é importante, né, que você pegue os parâmetros que estão lá na decisão, na sentença, né, jogue nas calculadoras dos tribunais e você descobre exatamente o valor. Por quê? Porque se você for pegar o valor sem correção, você vai iniciar uma execução, e aí você que é credor, quando você inicia o cumprimento de sentença, você tem que dizer o valor que você está cobrando. Óbvio, com base nos critérios da sentença. E aí, se você não sabe calcular o valor,
pode ser que você ou peça demais, ou peça muito além do que o seu cliente tem direito, ou peça menos que o seu cliente tem direito. E aí isso já vai causar um dano para ele, né? Ele vai ser prejudicado com relação a essa ação, né? E depois pode vir a buscar de você uma responsabilidade, porque você não fez uma atualização monetária adequada, né? Quando eu estava nos juizados, algumas vezes, não foram poucas, né? Algumas vezes saíram ações, né? Tiveram ações lá, ajuizaram ações de ex-cliente processando ex-advogados, por causa de problemas na execução do contrato, descumprimento contratual, desídia, não fez como deveria ter feito, enfim. Então, é importante lembrar disso, né? E aí, como eu disse, né, tem vários sites que podem ensinar. Esse aqui, por exemplo, é o SOS Cálculo, né? Você pode entrar nesses sites, fazer seu cadastro, a maioria deles é remunerado, é pago o serviço, você contrata e eles fazem um cálculo para você, né? Aqui tem um exemplo, né, de um tutorial da liquidação de uma sentença, então é interessante ver, né, essa live, para vocês entenderem que é necessário a liquidação de sentença para que haja o valor correto, o valor adequado. Aí eu vou deixar para vocês assistirem mesmo posteriormente. Então, o que é a liquidação? A liquidação, então, vem ser essa atividade cognitiva que não só vai identificar, vai buscar o ante beatur, ou seja, o que é devido, como também o quantum de beatur, o quanto é devido. Então, na liquidação vai ficar bem claro e certo, primeiro, o que se deve e quanto é esse valor que se deve. Quanto é o valor do débito? Porque, apesar do 491 determinar que o juiz faça a sentença de forma líquida, ou seja, para você só precisar atualizar monetariamente, o valor já está lá, já estão os índices, já estão lá, já está tudo certo. Você só joga isso na calculadora e você descobre o valor da execução. Mas, como a gente viu, né, nem todo caso vai ter uma sentença líquida e aí vai acabar precisando fazer essa liquidação. Bom, onde está ela no CPC, a fase de liquidação da sentença, né? Aí é interessante você ver aí no seu CPC, ela está, a liquidação da sentença, ela está capitulada no capítulo 14, que tem esse título, da liquidação da sentença, que está lá no procedimento comum, do procedimento comum. Então você encontra as regras que estão lá, né? E há uma discussão na doutrina se a liquidação ela seria uma fase. Então a gente tem a fase de cumprimento, a gente tem a fase de liquidação, a gente tem a fase do conhecimento e tal, se seria uma fase ou uma mera etapa do processo, né? E a doutrina se inclina por esse sentido, de que, na verdade, a liquidação não é uma fase, mas uma mera etapa, né? Então, nós temos a fase do conhecimento, temos a fase de execução, onde você vai transformar aquela sentença em efetivamente um bem da vida que você está procurando. Ou no dinheiro, ou na obrigação de fazer, ou não fazer, enfim. Mas tem uma etapa,
a ser cumprida, né, quando a sentença não for possível identificar exatamente o valor devido. Nesse caso, você vai precisar da liquidação. A liquidação, no artigo 509, quando a sentença condenar ao pagamento da quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Isso aí já é interessante você anotar, né, porque a etapa lá do processo de liquidação, do procedimento de liquidação, ela pode ser tanto pedida para o credor quanto para o devedor. Então, você imagina, já houve uma sentença condenatória, essa sentença transitou em julgado, já está certa a obrigação de pagar, mas o que pagar e quanto pagar não ficaram esclarecidos lá na sentença. Por N razões, porque não era possível identificar o valor naquela época, porque o tipo e a natureza daquele direito não permitia fixação de imediato, ainda precisaria coletar novas provas, precisaria de uma etapa posterior que pudesse fazer essa liquidação. Então, quando isso acontece, o artigo 509 diz que vai ser necessário proceder à liquidação da sentença. Tanto o devedor quanto o credor podem requerer, porque o credor, ele é ele que tem o direito, ou melhor dizendo, ele que teria o interesse, né, porque ele é o credor daquela obrigação. Portanto, o juiz já condenou ele é o credor condenou o réu, melhor dizendo, ele é o credor daquela obrigação, e ele, em tese, teria que começar o processo de liquidação de sentença. Mas pode acontecer o inverso, que o credor não queira iniciar o procedimento de liquidação de sentença por alguma razão, ele não quer, iniciar, e aí o réu, ele pode iniciar essa fase de liquidação, essa etapa de liquidação, eu falando de fase também, né, essa etapa de liquidação. Mas por que um credor não iria querer, satisfazer o seu crédito? Ou seja, cobrar, né, a sentença. Não se imagina, aliás, pode-se imaginar uma infinidade de situações em que o credor, não tem interesse de começar a cobrar um crédito. Ele pode usar aquilo como uma barganha, ele pode deixar o devedor apreensivo, sem saber quando é que ele vai começar a cobrar aquela dívida. Então ele pode cobrar hoje, pode cobrar amanhã, pode cobrar daqui a 1 ano, pode cobrar, enfim, posteriormente. Então o devedor vai ficar naquela intranquilidade, quando será que ele vai cobrar? Quando é que ele vai entrar com a ação? E já que eu, como devedor, sei que eu estou devendo, porque o juiz me condenou, então eu sei que eu estou devendo e eu tenho esse direito de esclarecer, de que o juiz esclareça na fase de liquidação quanto é que eu devo, para que eu possa, inclusive, pagar, me livrar desta obrigação. Porque a obrigação, ela funciona como se fosse um laço invisível que liga aquelas pessoas. Então, aquele causador daquele acidente, ele está ligado, tem um laço invisível que liga ele ao credor, que é a vítima do acidente. Imaginamos que o causador do acidente foi culpado e é réu no processo. Então existe ali aquele laço invisível que liga os dois, aquela obrigação, a obrigação decorrente do ato ilícito. E você ficar presa em alguém não é uma coisa muito boa, né, Ana Beatriz, Gustavo, né, você ficar preso, imagina, você eu vou prender vocês 2 agora, você vai ficar preso, né, num laço, invisível aí. Pode chegar uma situação de causar até uma angústia, né, e de repente a Ana Beatriz: "Não, eu não quero ficar preso nessa obrigação, eu quero logo me livrar dessa obrigação, eu quero logo pagar, eu quero logo resolver,
e aí eu não posso entrar com pedido de liquidação para que o juiz esclareça quanto é que eu devo, para o que eu quero logo pagar. Claro que sim, né, Ana Beatriz, você, de acordo com a lei, o artigo 509, o Gustavo é o seu credor, você é a devedora, vocês estão amarrados num laço invisível que liga vocês e que você quer se livrar desse laço. Nada contra o Gustavo, né, Gustavo? Você é credor, né? Mas ela quer se livrar. Ela quer se livrar da dívida, né? Que você é o credor. E aí você entra com processo de liquidação. Para quê? Para saber quanto é que você tem que pagar. E pagar, né? Dever é ruim demais. A Nubank tá nos meus pesadelos. E tá sonhando com dívida, né, Ana? Você e boa parte dos brasileiros. Mas é assim mesmo, né? Um dia melhora, né? Se tá ruim, pode piorar, né? Não. Se tá ruim, né? Um dia vai melhorar. E aí, imaginando que você tem esse direito, né? De entrar com a etapa de liquidação de sentença, o juiz vai começar a dar o prosseguimento à fase de liquidação de sentença. E aí, como é que o código estabelece esses modos de liquidação, né? Primeiro é a liquidação meramente por cálculo. Quando você precisar apenas do cálculo aritmético, você só vai fazer aquele processo lá que eu mostrei, ir até uma calculadora de um site ou um serviço especializado ou no site dos tribunais, ir lá, calcular e obviamente imprimir aquele cálculo, né, imprimir não, né, que agora é transformar em PDF, né, mas enfim, vocês entenderam, né, você comprovar de onde você tirou aquele valor, né, foi da sua cabeça? Não, foi da calculadora, tá aqui, do site. E aí você junta aquela planilha que é justamente para dar início ali à fase de cumprimento de sentença. É isso que diz o 509, parágrafo 2º. O 509, parágrafo 2º, ele diz que quando o valor depender apenas do cálculo aritmético, o que é o cálculo aritmético? É esses cálculos lá na calculadora de juros, correção monetária, basicamente é somar A mais B e você consegue ali descobrir qual é o valor final. Então, quando é meramente cálculo aritmético, o credor pode desde logo começar o cumprimento ali da sentença, tá? Quando precisar de, de liquidar a sentença, e aí é o que o próprio 509 já fala, né, ou por arbitramento, que vai ser arbitrado ali quanto ao valor devido, ou pelo procedimento comum, quando você precisar alegar um fato novo. A gente vai ver essas outras formas, né. Quando essa liquidação é simplesinha, é a chamada liquidação ato. Essa liquidação ato é aquela que não precisa de um procedimento mais elaborado, como eu já disse, é só ir lá na calculadora e você, faz o instrumento do débito. Onde é que está isso, né? Onde é que está essa obrigação que você tem que ir lá na calculadora e fazer o cálculo? Está no 524. No 524 do Código de Processo, quem está aí com o código aberto, né, em papel, pode até escrever do lado do 524, essa é a liquidação ato. O que é a liquidação ato? É aquela que não tem um procedimento. Ela é simples, você vai lá na calculadora, calcula e imprime ali e mostra ali o discriminado do débito. Ou quem está aí com o CPC também impresso, né, em papel, pode escrever aí no 509, parágrafo 2º, tá? Botar aí uma margem, uma anotação, que essa aí é a liquidação ato também, tá? Que é a liquidação ato. É essa, só precisa de meros cálculos aritméticos. Então, o 524 do Código de Processo diz que imaginamos a fase de cumprimento de sentença, né? A sentença já condenou o réu na obrigação,
de pagar com tudo aquilo que está lá no 491, né? Disse lá o valor que tinha que pagar, disse a taxa de juros, disse o termo inicial, disse tudo, tá completa, perfeita, como diz a lei 491. Bom, o que que você vai fazer para liquidar essa sentença? Como ela já está líquida, você só precisa atualizar monetariamente os valores. Você só precisa fazer as correções, colocar os juros, colocar os honorários de advogado, do jeito que está lá naquela calculadora lá do site. Porque isso é que diz o 524. O 524 vai dizer o requerimento previsto no 523, que é o requerimento para cumprimento de sentença, para você começar a cumprir a sentença, o requerimento previsto no artigo 523 será instruído com o demonstrativo discriminando a atualização do débito. Então, por isso que é importante que, quando você fizer o cálculo, você precisa mostrar este cálculo, você precisa imprimir esse material, você precisa imprimir esse cálculo e demonstrar como foi que você chegou neste cálculo. E aí tem que ter a a petição tem que ter todos esses requisitos aí, qual é o nome completo, o CPF do exequente, do executado, quem está cobrando e quem está sendo devido, qual é o índice de correção que você utilizou, existem vários índices de correção monetária vigentes no país, então, para uns débitos pode ser o INPC, para outros pode ser o IPCA, pode para outros pode ser a taxa referencial, que é a TR, pode ser a taxa Selic, pode ser da agora para frente, é sempre taxa Selic, mas quando você está trabalhando com dívidas antigas, podem ser vários tipos de correção. E aí, essa muda os índices. Então, de repente, o Juvens colocou aqui, né, IPCA, né, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né, IPCA. Mas por que que não pode ser o INPC, Juvens? Você já fez o cálculo pelo IPCA, vai dar um valor, pelo INPC pode dar outro valor. E aí, a sentença deve dizer qual é o índice. Aí é que está o X da questão, né? A sentença deve dizer o índice, porque existem vários índices. Então a sentença diz o índice. E aí você, na hora de fazer o seu memorial descritivo do cálculo atualizado do débito, você vai ter que dizer qual foi o índice que você utilizou. Até porque quando o devedor receber seu cálculo, quando ele receber lá a cobrança da fase de cumprimento de sentença, ele saber, não, está errado aqui. O juiz falou INPC e o Juvencio usou foi o IPCA. Não, está errado. Esse cálculo está errado. Mas por quê? Porque você mostrou ali qual era o índice que estava sendo utilizado. Outro item que está aí, né? Você tem que mostrar os juros aplicados. Veja que a liquidação ato, ela é simples, que você tem que fazer um mero cálculo aritmético, mas ela tem alguns pré-requisitos que você precisa comprovar na petição, né? Para que isso? Para esclarecer para outra parte, que é o devedor, né, que vai receber a cobrança, que vai receber a visita lá do oficial de justiça na casa dele. Aliás, eu sempre falo isso daí, né? Ninguém gosta de ter um oficial de justiça na sua porta, né? Se você tem um oficial de justiça na sua porta, significa que você está com algum problema na justiça, né? E aí os seus 50 vizinhos da esquerda, 50 vizinhos da direita vão só comentar de você, que você está. Ih, essa daí tá com problema na justiça, esse daí tá enrolado na justiça. É bom que o oficial de justiça, ele não tem, o carro dele é discreto, né? Não é um carro chamativo assim, justiça, né? Em alguns casos tem, né? Mas em geral não tem. É ele mesmo que vai com o carro dele fazer a comunicação para a pessoa. Então, quando ele receber essa comunicação lá do oficial de justiça,
Lá no Beatriz colocou, né? Pode ser notícia boa, mas é difícil, né, Beatriz, um oficial de justiça ir na sua porta para lhe dar uma notícia boa. Geralmente ele vai te dar uma intimação da justiça, ele vai te dar ele vai fazer uma penhora na sua casa. Não é uma experiência, não é uma experiência muito agradável. Você imaginou, né? A televisão lá que os seus filhos adoram para assistir o desenho. Assistir se bem que hoje os meninos estão tudo no telefone, né, mas imagine que eles gostam de assistir o desenho, assistir os filmes, Netflix, não sei o quê, e aí o oficial de justiça chega lá e penhorar a televisão e levar-se embora. Televisão, os meninos chorando, é coisa complicada. Então a penhora não é um negócio muito bom não, né. Penhora não é muito isso, o Juvencio lembrou aqui, né, o Juvencio lembrou aqui que foi alterado, eh o Código de Processo justamente para foi alterado o Código Civil, melhor dizendo, né, justamente para definir que nas condenações era a taxa Selic, né. É para ser a taxa Selic agora, não é isso, Juvencio? Ó, o Juvencio até colocou aqui. Vamos abrir aqui. Estão vendo aí? Ele colocou no chat. Não estou conseguindo abrir aqui o chat dele. É. Mas ele colocou aqui a lei federal. A Lei Federal 14.905, ó. Deixa eu botar aqui. A Lei Federal 14.905. Isso agora, né, Juvens? Para as ações novas, né? Os processos novos, né? E os processos antigos, né? Ah, tá aqui, ó. Olha aqui, tá aqui os índices. O Juvens colocou aqui os índices. O Código Civil, olha, vocês estudam processo civil, mas é importante estudar sempre o Código Civil, né? Eles estão interligados. Na fase lá de cumprimento da obrigação do Código Civil, não é o processo civil, né? Tem a regra de que se a obrigação não for cumprida, o devedor vai responder por perdas e danos, juros, atualização monetária, honorários advocatícios. Antigamente era só assim. Aí eles alteraram para explicitar mais sobre qual é os índices de atualização, justamente para ficar mais explícito e mais certo. Na hipótese do índice de atualização monetária não ter sido convencionado significa não estar no contrato, tratando-se de contrato, né? Ou não está previsto numa lei específica, será aplicada o IPCA. Que o Juventus estava falando do IPCA, né? Por isso que o Juventus falou IPCA. Será aplicado o IPCA, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Pois é, Juventus. Mas isso para obrigações contraídas após essa data aqui, né, não? 28 de junho de 2024. Porque as obrigações, porque essa lei, ela entrou em vigor nessa data, né, não? Deixa eu ver aqui quando é que ela entra em vigor. Lá no finalzinho tem dizendo quando é que ela entra em vigor. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos na data da sua publicação e 60 dias após sua publicação. Então, Juventus, essa é o índice IPCA? É o índice IPCA? É de obrigações contraídas 60 dias após a entrada em vigor desta lei. E nas obrigações anteriores? E aí você não lembra aqui, ó, que ele está falando aqui, ó, ressalvado o item que está convencionado, né? O item que as pessoas combinaram. Então, por exemplo, num contrato de locação. Contrato de locação, não lembro se é o INPC ou se é o IPCA.
Mas no contrato de locação você vai ver a cláusula lá, a cláusula de atualização monetária. E aí a cláusula tá IPCA, perfeito. Usa o IPCA e faz a atualização. Mas se na cláusula lá tiver INPC, que é um outro índice famoso também, né? Ou Selic, então vai ter que respeitar o do contrato. Então cuidado com isso, tá? Porque essa atualização ela só é válida a partir da entrada em vigor desta lei, né? Então, cuidado com isso. Mas é boa essa observação do Juventus, que agora o Código Civil explicitou qual é o índice de correção monetária padrão, né? Que no caso ele escolheu o IPCA e não o INPC, ou a taxa Selic ou outro índice. Com todas essas ressalvas aí, né? Primeiro tem que olhar o índice que está no contrato, depois tem que ver se não tem nenhuma lei falando especificamente sobre este índice. Enfim. Mas boa essa lembrança. Obrigado, Juvencio. Tá? Então, voltando aqui. Então, o 724, ou 524, ele diz que você tem que instruir a sua petição inicial com esse cálculo. E aí tem que dizer qual é o índice que você está usando, quais os juros que você utilizou. Você utilizou os juros de 1%, juros de 0,5%. A sentença vai ter dito para você lá, né? A sentença vai te dizer. E se não te disse, o Ayrton falou aí o que você tem que fazer, né, Ayrton? Você deve entrar aí com os embargos de declaração para esclarecer essa omissão, porque isso vai depois gerar uma discussão muito grande com relação ao quanto devido. O termo inicial e o termo final dos juros que você utilizou, e o termo inicial e o termo final da correção monetária que você utilizou no seu cálculo, teve capitalização de juros ou não teve capitalização de juros. Capitalização de juros, gente, é quando você começa a cobrar juros de juros. Juros dos juros. O que são os juros? Os juros civis, eles são os frutos do capital. O que é o capital? É aquele montante de dinheiro que você tem. Quer dizer, muita gente não tem, né, capital. Mas imaginamos que nós todos temos, né, o capital. O que você faz com o seu dinheiro? Você investe para que ele renda. E esse rendimento do seu capital é classificado como juros. Então, os juros é o fruto do capital, é o fruto do dinheiro. Então, o dinheiro rende através dos juros. E esses juros, quando eles são do sistema de capitalização, eles acabam eles próprios rendendo juros. Então, hipoteticamente, você tinha, eu não sou muito bom de matemática, mas você tinha 100 e esses 100 renderam 1, 1%, né? Rendeu 1%. E aí ficou 101. No mês seguinte, o juro também é de 1%. Então, começou 1%, vai ser mais do que 1, porque agora não é 1% de 1, é 1% de 101. Então, aquele unzinho lá, ele é juros, e ele está acabando gerando juros sobre ele. Então, quando você... Isso aí eu estou simplificando, tá? A capitalização de juros. É quando você começa a contar juros dos juros, porque a regra geral é que você comece os juros, comece a considerar os juros em cima do capital. Os juros, eles incidem em cima do capital e dá uma diferença muito grande. Se você for fazer uma conta, sei lá, 10 anos, 20 anos, a 1% de juros sobre o capital, então no primeiro mês era 100, no segundo mês, no primeiro mês, o mês zero, né, que era 100, aí rendeu 1, aí você vai botar em cima do capital, vai dar um valor. Se você considerar que
os juros que você está colocando também vão gerar juros, que aí é a capitalização, né? Quando você começa a cobrar juros, dos juros, aí o negócio vai ganhar uma proporção bem maior, né? E é uma discussão jurídica sobre essa questão da capitalização de juros, né? Se é possível, se não é possível, se é permitido, se não é permitido, se é permitido em todo qualquer contrato, se é permitido só em alguns contratos, mas isso não é um tema, né, para nós nos aprofundarmos, né? Mas se por um acaso, no seu cálculo, você considerou capitalização de juros, ou seja, você começou a cobrar juros em cima dos juros e não juros em cima do capital, aí Aí você tem que explicar, né, por que que você está fazendo essa capitalização de juros. É por isso que esse item 5 é vírgula, se for o caso, porque não é em todo caso que você vai poder, cobrar juros de juros. E eventual 6, você vai ter que colocar nesse seu cálculo lá, nessa sua planilha, da sua petição, a especificação dos valores descontados e obrigatórios, dos descontos obrigatórios realizados. Descontos obrigatórios, lembra, por exemplo, nas despesas, imaginamos que um funcionário público entrou com uma ação contra o município, eu já ia falar prefeitura, mas não é, prefeitura não é pessoa, prefeitura é órgão, né? Entrou com uma ação contra o município, cobrando uma determinada gratificação e ganhou essa ação na justiça e quando foi na fase de cumprimento de sentença, ele fez os cálculos de atualização monetária, que é do jeito que está no 1524, só que quando for fazer os cálculos de atualização monetária, deve ser considerado os descontos obrigatórios. Então, como aquilo ali é remuneração dele, a determinada gratificação, imaginamos que é uma gratificação que tem cunho remuneratório. Aquilo é uma remuneração, ela vai incidir como é uma renda, ela vai incidir imposto de renda, por exemplo. Então, é um exemplo de um desconto obrigatório. Então, quando você for fazer esse cálculo, você vai ter que dizer qual é o desconto obrigatório que vai ter que ser feito, porque quando o município for começar a ser cobrado, começar a fase de cumprimento de sentença, ele vai ter o direito de reter um determinado valor para poder recolher ao imposto de renda, porque é um recolhimento obrigatório, se é ele que está pagando e aquilo é remuneração, ele vai ter que fazer esse recolhimento. Ou, por exemplo, verbas trabalhistas, formação trabalhista que condena a empresa a pagar o salário e os demais créditos trabalhistas, quando você for fazer a petição de liquidação, ato, ou seja, meramente atualização monetária, liquidação por cálculos, você precisa indicar ali quais são os recolhimentos obrigatórios, porque vai fazer diferença no final do cálculo. E você precisa esclarecer, especificar os recolhimentos, os descontos obrigatórios podem incidir nesse seu cálculo. Então, se ele se você está pedindo salário, em cima do salário do funcionário incide, no mínimo, o imposto de renda, dependendo da faixa de contribuição, e incide, no mínimo, a previdência social, que é chamado INSS, é a contribuição previdenciária. Então, incidem esses 2 itens aí de praxe. E aí, quando você vai fazer o cálculo, você tem que informar, por exemplo, esses descontos obrigatórios. E aí, para agilizar um pouco a sua fase de cumprimento de sentença, você já deve indicar quais são os bens que são do devedor e que são passíveis de penhora. Então, você já indica o veículo que ele tem, você já indica a televisão lá que os meninos assistem o Netflix deles lá, ou a Disney, essas coisas aí de entretenimento, né? Então você vai dizer o que você quer penhorar, né? Porque quando o oficial de justiça for lá na casa da pessoa, aquele profissional que ninguém quer na sua frente, né? Eu não sei se tem algum oficial de justiça aqui.
Ou alguém conhece algum oficial de justiça? Nada contra os oficiais de justiça, é porque é, que a Ana Beatriz falou, né? O mensageiro do apocalipse, né? O mensageiro do caos. Vai na casa da pessoa e a pessoa já fica mal. E aí pode acontecer de você indicou, você credor indicou aquele bem, e aí o oficial de justiça já vai direto e vai pegar aquele bem. Então, de repente, um relógio de alto valor, um celular de último modelo, tem celulares que custam valores astronômicos, né? Então, você como credor, quando você vai pedir o cumprimento da obrigação, você já pode dizer: eu quero que penhore isto, eu quero que penhore aquilo, eu quero que penhore esse veículo e tal. E aí é interessante que, com relação a veículos, muita gente associa que o veículo precisa estar em nome daquela pessoa lá no Detran, né? Precisa estar em nome do devedor lá no Detran. Porque tem aquele documento, né, que gera, que é o certificado de registro, licenciamento de veículo, né? Aquele documento, gente, aquele documento ali, deixa eu ver se tem um modelo aqui na internet. Eu não sei se vocês têm carro, mas quem tem carro, quem daí de vocês tem carro? A Ana Beatriz tem 4? 5? Ela diz assim, eu tenho 5 carros. Ela pode, né? Deixa ela pode. Tem 5 carros. Não, né, Ana Beatriz? Mas, enfim, quem tem veículo sabe que um carro 2015, não é o Peugeot, né, que está prescrito, não, né? O Peugeot 206 está prescrito. Aí você nunca mais vai esquecer o artigo 206 do Código Civil. Esse aqui, ó, certificado de registro e licenciamento do veículo, né? Todo mundo que tem veículo, né? Tem, tem que ter esse papelzinho, né? Se ele é mais antigo, é um papelzinho verde, assim, desse jeitinho aqui, né? Se ele é mais recente, é assim, eletrônico, você pega no celular e tal. Então, quando você vai indicar um veículo, né? Quando você vai indicar um veículo, você fica pensando assim, não, eu não vou indicar esse veículo aí, porque esse veículo tem que estar no nome do devedor, né? Tem que estar no nome do devedor. Não necessariamente, gente. Esse papelzinho aqui, ele é um início de prova, de fato, realmente, que esse carro pertence ao nome do cidadão que está escrito nesse papelzinho aqui. Mas vocês vão de conver, de combinar que nem sempre uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem sempre o nome que está aqui no certificado de registro de licenciamento é de fato o proprietário do imóvel, do automóvel. Por exemplo, Ana Beatriz. Ana Beatriz, você tem esse certificado de registro de licenciamento do seu carro de 2015. Ele está no seu nome? Ele está no seu nome? Está no seu nome aqui, o papelzinho verde, aquele papelzinho, está no seu nome? Se está no nome dela, é até uma. Está no seu nome, não? Eu não vi. Pode responder. Vai responder no microfone. A internet travou, professor. Não, tá no da minha irmã. Travou foi tudo aqui. Tá no nome Pois, da minha irmã. exatamente. Então, exatamente. Assim como esse exemplo da Ana Beatriz, várias pessoas têm, possuem veículo mesmo, é seu, né? Mas estão no nome de outras pessoas, né? Por N razões, às vezes a pessoa emprestou o nome para fazer o financiamento, às vezes já é um carro que foi passado de uma pessoa para outra e nunca foram lá no Detran para fazer a troca, né, de proprietários que estão lá, escrito lá no Detran. Então muita gente associa que este nome aí neste papel concede a propriedade do veículo para aquela pessoa que o nome está lá. Mas não é assim, porque o nosso Código Civil, ele faz uma distinção quando ele está estudando a categoria jurídica da propriedade,
da propriedade móvel e da propriedade imóvel. A propriedade imóvel faz todo o sentido, imóvel, né, com i na frente. A propriedade imóvel faz todo o sentido de ser o proprietário aquele que o nome está lá no cartório. Isso faz todo sentido, tem toda uma explicação histórica, cultural, etc. Agora, quando o Código Civil vai falar da propriedade móvel, quando ela trata da propriedade de bens móveis, ela não exige o registro em nenhum lugar, para você ser considerado proprietário de uma coisa móvel. Então, por exemplo, eu sou proprietário dessa caneta aqui, ó. Proprietário dessa caneta aqui, ó. Eu sou proprietário dessa caneta. Mas essa caneta não está no meu nome. Eu não sei nem o nome de quem está essa caneta. Mas me foi entregue um determinado dia, uma determinada hora, e a partir do momento em que isso aconteceu, em que a pessoa que era o antigo proprietário dessa caneta, não sei se foi a loja, não sei se foi, enfim, não lembro, né? Na hora que ela me deu essa caneta, houve a tradição, e a partir desse momento eu sou proprietário dessa caneta. Isso aqui é um bem móvel. Assim como a caneta, o celular, a moto, o carro, são bens móveis. Então, a lei estabelece que é a tradição que se consolida a propriedade de um bem móvel, sem o i na frente, né? Bem móvel. Então, neste caso, não necessariamente o nome que está aí nesse papelzinho verde é o proprietário do veículo. No exemplo da Ana Beatriz, o nome que está no papelzinho verde é o da irmã dela, mas a propriedade do veículo é dela. E eu posso estar com um veículo com o nome do meu pai, eu posso estar no nome do veículo do antigo proprietário, eu posso estar com o nome no veículo de um terceiro, mas o veículo é meu, eu comprei, eu paguei por ele e eu recebi pela tradição, que é o ato de receber aquele bem. Então, quando você vai começar uma execução, e a lei diz que você pode indicar um bem a penhora, você pode indicar esse veículo do devedor, porque é dele. Por que é dele? Eu posso indicar o veículo da Ana Beatriz, porque eu sei que é dela, ela usa esse veículo, ela é a proprietária, ela disse que é dela, vocês viram aqui, ela disse até que ela tinha 5. Mas é dela o veículo, entendeu? Então, se eu sou credor da Ana Beatriz, eu vou penhorar o veículo lá, no 2015 dela, né? E aí ela não pode dizer assim: não, esse veículo não é meu, esse veículo é da minha irmã, tá aqui o documento daquele verdinho, né? O documento do certificado de registro de licenciamento. A função desse certificado de registro de licenciamento é, obviamente, né, indicar quem é o proprietário, mas aquilo não é uma prova absoluta. Pode acontecer, exatamente. A Beatriz pode pegar que ainda tem outras 4, né? Ela é rica, né? Então, pode acontecer de haver esta penhora desses bens, desse carro, e você, na hora de Ana Beatriz chegar lá e embargar, dizer: olha, esse carro não é meu, esse carro é da minha irmã e tal, tal. Eu consegui provar, eu como credor, consegui provar que esse carro é dela, que ela usa esse carro, que ela recebeu esse carro da irmã, que a irmã apenas emprestou o nome, que ela usa esse carro diariamente, ela vai para a Universidade Federal nesse carro, ela vai para o trabalho nesse carro, ela passeia nesse carro, ela viaja para Parnaíba nesse carro, ela está aqui, ó, os prints, ela passeando lá em Luiz Correia, lá em Barra Grande com esse carro. Então eu consigo demonstrar que o carro é dela, independente do nome que está lá no certificado de registro de licenciamento de veículo. Óbvio, né? No mundo ideal, aquele nome corresponderia exatamente quem é o proprietário. Mas no mundo ideal, mas nem assim, nem sempre é possível fazer isso por N razões. Às vezes o custo para você ir no Detran, pagar todas aquelas taxas para poder fazer a transferência, às vezes as pessoas vão esquecendo, vão deixando, e passam a usar aquele veículo como se fosse seu, e é seu, e sem
que façam o registro lá no Detran. A principal função daquele registro lá, gente, é para saber 2 coisas especificamente. A primeira delas, quem é o responsável pelas multas e infrações que aquele veículo vai causar em via pública. Então o nomezinho da pessoa que está lá, vai ser aquela pessoa que vai ser cobrada pelas multas. Imaginando que não se identificou o motorista, né. Vai se verificar pela placa do carro quem é o proprietário e vai se cobrar desta pessoa. É por isso que tem que ter o nomezinho lá de proprietário. A segunda função daquele papelzinho lá, é saber quem é o responsável tributário pelo IPVA. Vocês sabem que existe um imposto chamado IPVA, quem tem carro, né, quem tem carro, no caso a Ana Beatriz sabe, né, o IPVA é um imposto, é uma sigla, Imposto sobre Veículos Automotores, é um imposto de competência dos estados, e esse IPVA, ele é pago do proprietário do veículo. Quem é o proprietário do veículo? Bom, imaginando que um veículo é 0 quilômetro e saiu da concessionária, a nota fiscal está no nome do proprietário, a concessionária entregou as chaves para o proprietário, e imaginamos que tudo aconteceu assim, provavelmente, o nomezinho que está lá no registro de licenciamento de veículo é o proprietário do veículo, que é o que eu falei do mundo ideal, né. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Mas o fisco precisa de saber quem ele vai cobrar, porque nesse ano, todo ano, salvo engano, o IPVA, o fato gerador é em janeiro de cada ano, 1º de janeiro, uma coisa assim. Que a lei do IPVA fala, o fato gerador. Vocês já estudaram direito tributário já? Estudaram direito tributário? Ainda não, né? Quando vocês forem estudar direito tributário, vocês vão ver que tem os impostos da União, dos estados, dos municípios, e o IPVA é um dos impostos da competência do estado. E aí o estado precisa saber para quem vai cobrar o IPVA. É por isso que tem que ter aquele nomezinho lá, precisa ter alguém responsável, que é provavelmente a pessoa que é de fato o proprietário. Mas se eu sei que uma pessoa utiliza aquele veículo constantemente, quando que o veículo quebra, é ela que vai levar no conserto, quando ela está em férias, ela usa esse veículo, no trabalho ela usa esse veículo, enfim, esse veículo é dela. E por uma conveniência, não, eu estou devendo na praça e eu sei que o meu credor vai entrar com um pedido de execução, eu estou devendo na praça, então não vou botar nada no meu nome, que é para eu não sofrer nenhum tipo de execução. Será que isso é possível? Acontecer isso, você ser o proprietário de um veículo de acordo com o Código Civil, que a propriedade se consolida com a tradição, ou seja, você recebeu esse carro do antigo proprietário, está usando esse carro, está fazendo-se de proprietário deste carro, e você é de fato proprietário do carro, mas não quer colocar no seu nome, num papelzinho verde lá, porque você não quer que ele nunca seja penhorado, né? Que ele não sofra a penhora. Mas isso não adianta, porque o credor, seguindo aqui o 524, ele pode indicar, no item 7 do 524, ele pode indicar esse dito carro que que você utiliza. Porque quem é que vai fazer essa indicação? O cliente do advogado, né? O credor. Porque, assim, imagina que o credor e o devedor, imagina as pessoas físicas, por exemplo, o credor, no caso seria o seu cliente, ele é a pessoa que mais conhece o devedor, porque eles contrataram, eles se conheciam, eles tinham uma relação jurídica, então eles se conhecem. Até quando você vai pedir um empréstimo no banco, o banco precisa saber quem você é, ele faz todo um cadastro, ele liga para pessoas conhecidas, para saber se você é uma pessoa de boa conduta, alguma coisa do tipo, ou seja, até pessoa jurídica, até banco, né, quando vai fazer empréstimo, quer saber quem é a outra pessoa. Então, a pessoa mais indicada para saber quem é o réu é o credor.
Então o credor, você vai perguntar: "E aí, ele tem algum bem? Ele tem algum veículo? Ele tem algum carro?" O credor vai dizer: "Sim, ele tem um carro, ele usa esse carro, ele vai para as férias nesse carro, leva as crianças na escola nesse carro", e assim pronto. Ele consegue demonstrar que existe esse veículo e, portanto, deve ser penhorado. Tá dando o nosso horário, né, aqui. Essa primeira liquidação, essa primeira parte, né, da nossa aula sobre liquidação é exatamente essa, chamada liquidação ato ou liquidação por cálculos, né, em que você precisa ir lá nas calculadoras, fazer as atualizações e imprimir ali, instruir, melhor dizendo, né, a sua memória de cálculo na sua petição para poder o juiz mandar mandar cobrar, né, mandar o oficial de justiça aí fazer a penhora dos bens do devedor. Bom, alguma dúvida sobre a nossa liquidação por cálculos? Ela é bem simples, né? Não tem um procedimento complexo, não tem maiores detalhes, é simplesmente atualizações por cálculos, precisam estar corretas, porque se elas estiverem erradas, a outra parte vai questionar se você usou o índice INPC e lá na sentença era o IPCA ou lá no contrato é outro índice. Quando chegar na fase lá da cobrança, o oficial de justiça for cobrá-la, ela vai questionar, ela vai apontar o valor devido, ela vai apontar o erro e você poderá ser condenado por estar cobrando uma quantia além do que é o seu direito. Então, muito cuidado com esses cálculos. Não é porque é fácil que você não vai ter responsabilidade e cobrar os valores adequados, com os índices adequados, com os juros corretos, porque do contrário pode dar ruim, né? Pode dar ruim. Então é isso, gente. Boa noite aí para todos. Estamos aqui. Na próxima aula é presencial, né? Quarta-feira. Na próxima aula, então, estaremos presencialmente. Uma boa noite aí para todo mundo. Vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima aula.